pessoal, está começando o Entrevista Show Podcast. Hoje o programa está especial. Estamos recebendo um atleta que saiu de uma cidade pequena aqui do interior paulista e conquistou grandes clubes, conquistou o Brasil e o mundo através do futebol. De quem estamos falando, prefeito? Estamos falando do Thiago Ribeiro, nasceu aqui na nossa vizinha Ponte Gestal, cidadezinha pequena, mas que fez um grande nome do futebol. Referência, referência, inclusive, em 2005 chegou aí no ápice, campeão mundial pelo São Paulo. Olá, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, agradecer vocês pelo convite, de estar participando aqui com vocês do podcast. O prefeito já falou aí, nasci aqui do lado, em Ponte Gestal, cidade de 3 mil habitantes. E dali, fui em busca do meu sonho e graças a Deus, tudo se encaminhou, deu tudo certo e consegui, graças a Deus, construir uma carreira vitoriosa. Acredito que você é uma inspiração para muitos jovens que querem ingressar no futebol, querem começar a sua carreira. Queria que você contasse um pouco da sua história, como começou a paixão pelo futebol. Bom, a paixão pelo futebol, desde criança, desde garotinho, que eu me lembre, eu tinha ali meus 5, 6 anos de idade, na primeira série ali com 7 anos, sempre jogando bola na escola com os meus amigos. Quando eu estava estudando eu já ficava doido para acabar logo a aula para ir para o campo jogar bola. Então assim, tá no sangue, desde garoto eu sempre lembro que amava jogar futebol e não foi assim alguma coisa que alguém ficou tentando me incentivar, eu não precisei de pessoas ali para vai lá, joga, como é hoje em dia. Eu vejo muitos pais, às vezes o filho nem tem tanta essa paixão, mas os pais ficam insistindo pro garoto ir. O meu foi de uma forma natural, então sempre tive isso no sangue. Thiago, você fez uma observação muito importante, mas tem muitos pais que querem transferir o sonho de jogador de bola para criança. E você já nasceu, vamos dizer assim, vocacionado, já estava lá com você essa paixão por jogar bola. Na escola você falou que jogava com seus amigos, você já era o destaque dos times da escola ou ainda era perneta, assim, lá atrás? Primeiro falando começando pelo final, Não, eu sempre tive o dom mesmo para jogar futebol, desde meus 6, 7 anos, Eu lembro bem da época da escola, eu sempre era o primeiro a ser escolhido, quando vai formar os 2 times, aí escolhe 2 para fazer as escolhas, e eu sempre era o primeiro a ser escolhido, então sempre tive esse dom, sempre chamei a atenção, tanto na escola como no time da cidade mesmo. Na época não tinha escolinha, como hoje tem uns projetos com os professores que dá. Na minha época não tinha, então a gente ia no campo jogar bola e sempre foi um dom mesmo, desde de garoto. Então sempre tive esse talento, graças a Deus, dado por Deus. E sobre a questão dos pais, eu vejo muito isso hoje. Talvez é porque assim, nós estamos na era das redes sociais, YouTube e Instagram. Então a garotada hoje é muito vidrada em celular, essas coisas, e vê muito, jogadores e tal. E o prefeito citou algo aí interessante. Às vezes os pais desses garotos tinham esse sonho e às vezes não conseguiram realizar, e aí eles querem que o filho, às vezes a qualquer custo, se torne um jogador. Tem alguns que pode até se tornar, porque pode herdar do pai, esse desejo de ser jogador. Agora tem aqueles que talvez não tenham essa paixão toda pelo futebol, prefere fazer uma outra coisa, só que o pai fica insistindo para ele seguir essa carreira. A gente vê muito isso. Qual que é o maior desafio para aquele garoto que quer ser jogador de bola? Qual que é o maior desafio para ele se tornar, vamos dizer, um craque, um jogador profissional de futebol? O maior desafio, primeiro ele tem que saber se realmente ele quer seguir essa carreira, Porque em Ponte Gestal mesmo a gente tem um amigo que o filho dele, quando tinha ali seus 10, 11 anos, queria jogar futebol. E ficou uns 4 anos nessa correria, o pai levando para lá, para cá, para jogar campeonato, disputar competições. E aí eu lembro que eu consegui um teste, uma avaliação num clube, para ele fazer. Aí ele jogava de centroavante, era grandão, chamava atenção.
levei ele, fez o teste, foi aprovado. Aí ia mudar todo o cenário para ele, porque ele ia ter que deixar os pais, né, a casa dos pais. Ele é filho único, então ele teria que mudar, né, morar no alojamento do clube, e assim foi. Só que não deu 2 semanas que ele foi, pediu para o pai buscar, porque ele não se adaptou, e depois disso não quis mais jogar futebol. Ele decidiu que não é essa vida que eu quero para mim. Eu gosto de futebol, mas eu pensava que era uma outra coisa. Então, assim, isso acontece muito. Se você quer jogar futebol, você tem que estar preparado para enfrentar os desafios, a dificuldade, saudade de casa, né, dos pais, dos amigos. Você vai mudar toda a tua rotina. Você vai mudar de cidade. Você vai ter companheiros novos no dia a dia, no treinamento. Você vai mudar de escola. Você vai ter amigos novos na escola. Então, assim, nem todos estão preparados para todos esses desafios, né? Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses desafios que eu quero saber dos bastidores, mas antes eu queria que você contasse pra gente, que você falou que começou com 6, 7 anos jogando, né? E qual que foi o primeiro clube? Conta um pouco sobre a sua história. Bom, o primeiro teste que eu fiz em clube mesmo, né, de ir lá e fazer o teste, não peneira, né? Peneira sim. É quando você faz uma peneirada aí com aqueles garotos que estão buscando esse sonho. Eu fui até no Rio Branco de Americana, do lado de Campinas. Fiz o teste ali no Rio Branco com 14 anos, fui aprovado. E aí, com 15 anos, cheguei ali no Rio Branco de Americana. Então, assim, passei por todo esse processo, né, de vendo o meu sonho ali de entrar num clube, se realizar. Só que tem todo um processo, né? Entrar num clube, numa base, é só o primeiro passo, né? Depois tem toda uma estrada. Então foi no Rio Branco de Americana que eu comecei a minha trajetória. E essa idade de 14 anos, você acha que é a mais ideal? Como que você vê? Futebol mudou muito. Quando eu comecei, você falar assim de um garoto de 13 anos ir para um clube, você estaria falando assim, nossa, mas está indo muito, muito novinho, podia esperar um pouquinho mais. Hoje mudou. Hoje, às vezes, você leva um jogador de 14, 15 anos, vamos supor, pega um garoto aqui de Cardoso, de 14, 15 anos, que não jogou em nenhum clube, talvez por falta de oportunidade, né? Aí vamos supor que leva ele para fazer um teste num clube, com 14, 15 anos. Chegando lá, o clube pode perguntar, mas ele já disputou algum campeonato? Já jogou em algum clube? Aí se você fala assim, não, nunca jogou em nenhum clube, ainda não teve oportunidade de disputar nenhum campeonato, os clubes hoje acham que um jogador dessa idade já está ficando para trás. Por quê? Porque hoje em dia tem garotos com 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos, já entrando nas categorias de base do clube, já sendo trabalhado pelo clube. Então, o clube quer um jogador de 14, 15 anos, já assim, preparado, já acostumado com a rotina. Então, assim, eu considero que é uma idade ainda tranquila, que dá para você buscar esse sonho, só que o futebol mudou, né? Mas assim, mais apertado. Futebol mudou, mas assim, 14 anos é uma idade boa para quem quer começar, porque já pode alojar, né? A gente fala o quê? Quando um jogador vai para um clube que é longe da cidade que ele mora, ele não pode ir e voltar todo dia, igual aqui no Mirassol. Eu conheço muitos garotos que moram perto de Mirassol, vai, treina e volta, não fica alojado. O garoto, quando ele vai para uma cidade mais distante, um clube mais distante, ele tem que alojar. E só aloja a partir dos 14 anos. Então, assim, é um desafio, né? Thiago, que ano foi que você entrou no Rio Branco? 14 anos de idade? 15 anos, eu comecei mesmo, né? Eu fiz o teste com 14. Mas, eu entrei... assim, qual ano? 1900? Não, 2000 eu fiz o teste, 2001 eu comecei a jogar no Rio Branco. Você foi campeão mundial com 19? 19 anos, exatamente. 19 anos. Sim. Rápido, hein? Muito rápido. Muito impressionante. Rápido. E com 18, depois vamos chegar lá, só dando uma pincelada, eu cheguei no São Paulo com 19 e fui campeão do mundo, né? Poucos meses depois que eu cheguei. Só que com 18 anos eu já estava indo jogar na Europa, no Bordeaux da França. Aí você jogou a Libertadores, afinal, com o Internacional de Porto Alegre? Isso no ano seguinte do Mundial, né? Você acredita que eu tava no Morumbi, assisti com meu tio, na época, meu tio José Luiz. Eu assisti a final lá no Morumbi. Nós perdemos o Inter. 2-1, o Josué foi expulso com 10 minutos. Eu não acho que o jogo era 7 da noite, 9 da noite.
É isso aí. 9h30, se eu não me engano. É, o eu horário sei da que nós televisão. tivemos que chegar 3 horas da tarde pra pegar lugar na Final arquibancada de bem localizado. Final de Libertadores. Não podia Aquele sair dia de tinha lá. 80 mil pessoas no estádio. Eu me recordo dessa tarde. Agora você vê como as pessoas cruzam a nossa vida. Verdade. Sabe? Verdade. Você tava lá, você jogou. Você Tava lá. Não, esse jogo eu tava no banco. tava no banco esse jogo? Esse jogo foi um jogo atípico. Por quê? Foi 2x1, não foi? Perdemos de 2-1. 2x1, assim, cara. Que boa memória. Era o primeiro jogo, né? Porque final, jogo. 2 jogos. Primeiro em São Paulo, segundo em Porto Alegre. E esse jogo, por que eu digo que foi atípico? O Josué, que era o volante, foi expulso com uns 10 minutos de jogo, 10, 15 minutos, logo no comecinho. E quando você perde um jogador expulso, o treinador tem que remodelar tudo que ele tem em mente, né? Ele não pode deixar um buraco, ele tem que pensar em substituição, o que ele vai fazer. Então acabou que esse jogo não joguei, já fiquei no O baixo. Edmilson zagueiro era desse time? Não, o Edmilson é anterior, né? Anterior. Nasci lá em Taquaritinga. Taquaritinga, inclusive já até participei de jogo festivo lá com ele. Muito bom, Fundação Edmilson. Isso, exato. E quais times que você jogou? Você já falou São Paulo, né? Teve o Santos também? Revelado no Rio Branco de Americana, né? Eu vou falando na sequência. Depois fui pro Bordeaux da França, São Paulo, né, que eu já citei, Al Rayyan, que é um clube lá do Catar, Cruzeiro de Belo Horizonte, né, de Minas, Cagliari, lá da Itália, passei 2 anos lá, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Londrina, Guarani, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Chapecoense, depois joguei de novo no Londrina, né, mais uma vez, Democrata, um time lá de Sete Lagoas ali perto de Belo Horizonte, né, Catanduva, estive aqui no Catanduva também, Patrocinense de Minas também, Nova Mutum do Mato Grosso. Depois voltei para o Rio Branco de Americana 21 anos depois, o clube que me revelou. Ano passado eu estive lá no Rio Branco e esse ano joguei, o meu último clube foi esse ano lá no Oratório do Amapá. Essa é a minha trajetória. Campeonato estadual lá. Campeonato estadual e Copa do Brasil. Copa do Brasil. Já também disputou esse ano. O Oratório foi bem no estadual lá? Como que foi? Perdemos na semifinal. Na semifinal. Chegamos entre os 4 e perdemos. Agora uma curiosidade, a diferença de um... tem a 1, a 2? Tem 2 divisões, primeira e segunda. Você jogou na? Primeira. Em relação à primeira divisão de São Paulo, é muito diferente ao nível técnico do Não, sem dúvida, muito diferente. Em São Paulo, só para o pessoal aí que talvez não entende muito, né? Aqui no estado de São Paulo, são 5 divisões, né? Isso. Só no nosso estado. Paulistão, que é onde estão os principais clubes do estado. Exato. A2, Votuporanguense, né? Está na A2, quase foi para 1 agora esse ano, né? Se tivesse subido, jogaria o Paulistão ano que vem. Então a Paulistão A1, A2, A3, A4 e Bzinha. Então a Bzinha é como se fosse a última divisão, a 5ª divisão. Que era B2 antigamente. Exato. Antigamente tinha 6 ou 7 divisões, agora baixaram para 5. Mas tem muita diferença. Só para você ter ideia, às vezes tem times aí que jogam uma 3ª divisão no estado de São Paulo. Se jogasse o campeonato estadual do Brasil sem ser o de São Paulo, poderia brigar ali para fazer o campeonato assim acirrado, né? De chamar a atenção. Então realmente a competitividade no estado de São Paulo é bem maior, né? Bem maior. Tchau, e de toda essa sua trajetória, inúmeros times, diversos estados, jogou fora do país? 3 vezes. 3 vezes? Não chegou a mencionar, mencionou aqui. Não, eu citei, né? Citou? Os clubes, mas assim, às vezes você só cita o clube, né, e não fala o país, as pessoas poder trazer, porque... Exato, as pessoas não se atentam. Então, com 18 anos, quando eu jogava no Rio Branco de Americana, eu comecei muito novo, né, jogar. Então eu joguei uma Copa São Paulo Futebol Júnior, que é o principal campeonato de base, e joguei o Paulistão, que é a primeira divisão do estado. Me destaquei muito, e aí o Bordeaux da França me contratou por 1 ano. Então fui para a França com 18 anos, passei lá 1 ano. Aí depois do São Paulo, né, quando eu voltei para São Paulo,
Do São Paulo eu fui para fora do país de novo para jogar no Al Rayyan, que é um clube do Catar. Passei lá 1 ano e meio. Aí voltei pro Cruzeiro, joguei 3 anos no Cruzeiro. Do Cruzeiro eu fui novamente pro exterior, dessa vez para jogar na Itália, no Cagliari. Passei 2 anos na Itália. Então foram 3 vezes no total que eu joguei fora. Se for somar os tempos aí, 4 anos e meio da minha carreira foi no exterior, né? E qual que foi a maior emoção aí da sua trajetória como jogador? Sem dúvida nenhuma, o título mundial, né, com São Paulo, ser campeão mundial, aí a taça. Não é fácil, né? Nem parece meu Thiago, e se eu falasse, não parece também. Né? Novinho. 19 anos, né, de idade, muito novinho. Então, assim, sem dúvida nenhuma, começar a carreira já com um título desse, né? Sem dúvida foi um momento ali de maior emoção da carreira, né? Pro Brasil, você jogou? A seleção brasileira só joguei pela sub-20, né? Que é jogadores ali até 20 anos. Na seleção principal... Fez gol? Na sub-20 sim, na sub-20 fiz. Na principal nunca cheguei a ser convocado, né? Aí é no Al Rayyan do Catar. Entendi. Você tá em pleno condicionamento físico aqui. 21 anos. 21 anos, né? 21 anos. E pode se perguntar, assim, pra qual time você torce? Quando criança, você sempre tem um time, né? Que é normal, qualquer... Porque antes de você ser jogador, você pode perguntar para qualquer jogador aí que tem carreira consagrada, Ronaldo Fenômeno, né? Tô dando um exemplo aí, próprio Messi. Se perguntar para todos esses jogadores, quando eles eram criança, claro que eles tinham um time, né? É normal, todo jogador tem. Eram apaixonados por bola. Exato, porque lá você só é uma criança que gosta de jogar futebol. Então, é lógico que você vai ter, né, preferência por um time. Quem nasce no estado de São Paulo, é lógico, vai optar, talvez, 99% de certeza, por um time do estado. Quem nasce no Rio de Janeiro, mesma coisa. Então, assim, eu tinha um time, mas assim, eu sempre deixo em off, porque eu sou profissional, né? Então, assim, eu tô chegando no final da minha carreira como jogador, eu ainda não encerrei a carreira oficialmente, mas eu já tô estudando para ser treinador, né? Tô fazendo os cursos. E assim, então, como eu tenho ainda uma longa trajetória pela frente, às vezes você fala uma coisa que é normal e depois, daqui uns anos, alguém pode pegar um vídeo e falar, o cara trabalha aqui, mas torcia pro time. O pessoal às vezes não sabe diferenciar o profissional do pessoal, né? Exato. Exato. E você conquistou títulos muito jovens, né? Que pouca gente conseguiu. E como foi viver isso tão jovem? Vamos dizer, subiu na cabeça ou nunca? Não, subir para a cabeça, assim, de mudar o comportamento, não, graças a Deus eu tive uma boa base, né? Sim. Bons ensinamentos, assim, então isso aí não. Mas claro que você fica ali deslumbrado, você fica eufórico, né? Porque imagina, com 19 anos de idade, eu já saía nas ruas, a pessoa já me conhecia, pedia para tirar foto, autógrafo, jogando em São Paulo, Cruzeiro, então isso aí mexe com a cabeça. Então, assim, por isso que é importantíssimo o garoto, quando começa a fazer um sucesso, né, no futebol, não só no futebol, né, qualquer área que você começa a ficar em evidência, você tem que ter um suporte para não se perder, né? Porque eu já vi muitos garotos acontecer isso, deixar subir para a cabeça e se perder, se desorganiza emocionalmente, porque é muito jovem, às vezes a ascensão é muito rápida. Sim. Também não dá para criar aquela estrutura emocional suficiente, né, Meira? Sim. Sem dúvida. E agora falando sobre a Copa, você entende tanto de futebol, nós acabamos assim uma Copa agora. O que você achou do desempenho dos jogadores? Na da Copa em geral, né? Copa do Mundo é um caso à parte, né? Mesmo uma pessoa que não acompanha futebol, né? Que talvez assim no dia a dia não é de assistir campeonatos, só que Copa do Mundo o pessoal para, né, para assistir. Até quem não acompanha muito. Até quem não gosta. Exato, acompanha a Copa do Mundo. Então assim, é apaixonante, né, ver uma Copa do Mundo. O time que eu apostava que seria campeão acabou sendo a Espanha. Né, a Espanha, porque desde o início, se eu tivesse que fazer uma aposta de pôr dinheiro, se eu pudesse escolher só um, né, eu escolheria a Espanha. Né, com vários amigos meus eu falei, né, eles falavam muito da França, né, que realmente tinha um timaço,
mas eu sempre falei, olha que a Espanha é um time complicado. Time de toque de bola, É né? muito, o coletivo deles é realmente o mais forte, falando de parte coletiva, é o da Espanha. Talvez individualmente não seja o melhor time, de talento individual, mas o coletivo... Mas vamos dizer assim, na média de jogadores mais altos. Não, quando a gente fala futebol, a gente fala o quê? Coletivo. Coletivo. A gente já viu aí seleções brasileiras com só craque que não ganhou, né? Talvez tinha individualidade, mas não tinha o coletivo. A Espanha tem isso. Eles têm umas individualidade boa, mas o coletivo deles é muito forte. Então, assim, a Espanha fez um grande campeonato, foi campeão. Agora, falando do Brasil, né? Que é a nossa seleção. O Brasil, para dizer a verdade, assim, decepcionou. Eu não esperava, assim... Se eu tivesse que apostar, né? Vamos supor, você é a pessoa que vai pôr dinheiro... Você aposta no Brasil, você coloca um dinheiro no Brasil... O Brasil não era considerado o favorito, né? Como já foi em outras Copas. Né? O Brasil já chegou em muitas Copas sendo apontado ali como o favorito. Esse ano não foi assim, né? Se tivesse que apontar ali 3 favoritos, talvez o Brasil não estaria entre os 3. Para muitos, esse desempenho dos jogos da seleção brasileira foi fraco. Sim. O que você acha que se deve esse desempenho ser tão fraco assim? Os jogadores, o treinador, o que você... É difícil apontar só uma coisa, né? Como eu estava falando, eu não esperava, assim, se o Brasil fosse campeão, seria uma surpresa para mim, falar o Brasil surpreendeu, correto? Não esperava o Brasil ser campeão. A gente torce como brasileiro, né? Quer ver a nossa seleção campeão, mas assim, eu não esperava o Brasil ser campeão. Porém, também não esperava o Brasil ser eliminado nas oitavas, né? Eu imaginava que pelo menos numas quartas de final, numa semifinal, o Brasil poderia chegar. Então, foi decepcionante. Então, assim, na minha visão, assim, o que eu detectei que mais deixou assim o torcedor triste, a gente, assim, ganhar e perder é do jogo, né? Sim. Ganhar e perder é do jogo. Só que eu acho que o Brasil perdeu sem lutar, sem brigar. A gente não viu um time lutando contra a Noruega, né? A gente viu um time ali muito passivo, assistindo a Noruega jogar. Não passou a impressão para os torcedores que o Brasil estava lutando por cada bola. Perdeu num detalhe, num descuido, mas o Brasil lutou, né? Caiu lutando. Exato, a gente não viu isso. A gente viu um time meio que sem vontade, essa é a verdade, né? Meio que entregue. Então, no meu caso, que estou no futebol, a gente sabe, né? Então, eu acho que faltou demonstrar mais garra, vontade. Ganhar e perder é do jogo, né? Mas assim, eu acho que nisso daí deixou a desejar, né? A motivação, né? Uma pergunta minha, não sei nem se tem qualquer fundamento, tá? Eu vi que muito jogador hoje brasileiro vive mais de rede social, inclusive financeiramente, eu imagino, de patrocínio de marcas, é muito mais um influencer do que um jogador de bola. Você acha que isso pode estar atrapalhando? Eu vejo assim o Neymar é um craque, tem toda uma história, mas eu acho que para ele hoje é mais importante ele, os parceiraços dele, que eu acho que é parceiraço, do que a seleção brasileira. Isso é uma opinião minha. Tô errado, tô certo? Olha, o Neymar, ele é muito mais que um jogador de futebol, né? Não, craque. O Neymar é um astro, né, no mundo todo. Sim. Então ele atrai olhares, né, patrocinadores e tudo mais. Só que assim, falando da seleção, né, o Neymar pouco jogou, né? Não só agora, sim, como um todo, né? Ele teve essa lesão. Não só o Neymar, eu falo certo. Mídia social. Está atrapalhando o jogador brasileiro? Sim, você citou o Neymar, mas tem outros também. Tem bastante mídia. O próprio Vini Júnior tem bastante mídia. Então, assim, eu acho que quando o jogador começa a ganhar muita notoriedade, muito destaque, isso é bom para o jogador, porque significa que se as marcas, os patrocínios estão vindo atrás dele, é porque ele está mostrando futebol. Claro. Só que você não pode esquecer que você é um jogador de futebol. Então vamos supor, um jogador que está lá no campo, ele pode ser Messi, Cristiano Ronaldo, né, que são os jogadores aí que atraem maior número de patrocinadores, né, que envolve muito dinheiro, a imagem deles. Só que o torcedor daquele país, ele vê um jogador de futebol. Sim. E ele quer ver o cara no campo mostrando vontade, defendendo a camisa, né? A gente no futebol fala assim,
dando carrinho, se tiver que sair com a roupa suja, rasgada, com sangue, você sai, porque isso mostra o quê? Você tá ali combatendo. Eu acho que essa é a minha crítica, acho que faltou isso pro Brasil. O Brasil poderia até perder na Noruega, né? Porque teve as oportunidades, perdeu o pênalti, perdeu o gol cara a cara, isso aí faz parte do futebol, né? Eu não vou entrar na parte técnica, mas assim, o que eu não vi? Se eu tivesse visto os jogadores ali dando carrinho, aonde tivesse um jogador da Noruega, uma camisa amarela lá tentando roubar a bola, incomodando os caras. A gente não viu isso, a gente viu uma Noruega jogando assim, sabe? Parecia uma pelada de fim de ano, ninguém apertava. Então isso daí que é o ruim, né? Ficou uma imagem ruim. O próprio Haaland devia ter sido marcado segundo a segundo no jogo lá, não foi. Aquele primeiro gol de cabeça ali é um lance assim, né? Que ele gol de centroavante, mas se você pegar o segundo gol do Haaland, ele tem muito espaço para dominar a bola, para olhar, para chutar. Então assim, isso aí mostrou que foi o Brasil, porque ali numa Copa do Mundo o cara domina a bola de frente pro teu gol, alguém vai sair a 1000 por hora para evitar esse chute. Você viu que o Brasil foi muito passivo, ele domina, ele olha, ele tem tempo até chutar e fazer o gol. Então, esse tipo de comportamento numa Copa do Mundo não cabe. E o que o torcedor quer ver? O torcedor não quer saber se o jogador ganha um salário mínimo ou se ele ganha 10 milhões por mês. O torcedor, quando vê aquele jogador no campo, quer ver raça, quer ver vontade. Pode até perder, né? Mas o que o jogador não aceita... O que o torcedor não aceita é ver um jogador sem vontade. Você tem que ter, no mínimo, o quê? O básico é a vontade. Eu acho que essa vontade... sangue nos olhos, exato. né? É o que a gente viu aí, por exemplo, na seleção argentina, né? Que o pessoal muitas vezes criticou ali. Realmente, na minha visão, a seleção da Argentina foi beneficiada em vários jogos com erros de arbitragem. Exato, mas o que ninguém pode negar é vontade. Você via que não faltava vontade, até o Messi voltava para marcar. Naquele primeiro jogo era para ter sido expulso porque tentou marcar. Então assim, essa questão da vontade, o que a Argentina fez, né, de brigar pela bola, de mostrar amor pela camisa, acho que isso aí serve de exemplo pro Brasil. Você acha que faltou preparação física? Porque assim, eu vejo alguns jogadores cansados, correndo atrás da bola. Não, eu acredito que não. Com os profissionais que a seleção brasileira tem, que são os melhores, não foi problema físico. Eu acho que você pode ser trabalhado da melhor maneira fora do campo, mas quando entra dentro do campo, é o jogador que tem que ter a atitude. Você está bem preparado, você está bem treinado, é entrar em campo e executar. Então eu acho que faltou essa atitude, né, da seleção brasileira como um conjunto, como um todo. Porque time é assim. Você vai marcar o adversário saindo jogando, não vai ser só o Thiago Ribeiro que vai lá sozinho marcar. Tem os meus companheiros que vêm junto. Então um quando vê o outro correndo, se dedicando e lutando, isso aí eleva o moral da equipe. Sim. Faltou isso daí, né? Você falou muito sobre essa falta de sangue nos olhos. Teria algum craque que você conhece que não foi escalado? Que seria bom, né, nessa Copa? Olha, eu fiquei triste assim pelo Neymar. Que o Neymar já chegou lesionado, aí não pôde jogar os primeiros jogos por estar voltando de lesão. Então assim, o que eu queria era que o Neymar tivesse chegado para a Copa 100% para estar à disposição desde o primeiro jogo. Se isso tivesse acontecido, talvez, né, a sorte do Brasil poderia ser outra, porque o jogador que eu vejo com maior capacidade de fazer uma diferença nessa Copa que passou era o Neymar. Só que acabou que mudou tudo, né? Porque ele já chega lesionado e a gente que é do futebol, no meu caso que sou jogador, quando o jogador volta de lesão, ele tem que ir voltando aos poucos para adquirir ritmo, confiança, e isso numa Copa do Mundo foi complicado. Então o Neymar não teve esse tempo, né? Talvez se ele tivesse chegado 100%, talvez ele seria o craque aí que poderia fazer a diferença. Qual foi sua posição, qual que era a sua posição de origem? Que sempre jogou no time? Minha posição de origem? Bom, quando eu comecei, eu jogava de segundo atacante, né? O centroavante é aquele mais referência, aquele cara que está sempre mais perto da área. E eu era um segundo atacante, que é aquele atacante que joga ali junto com o centroavante, mas mais móvel. Cai por um lado, cai por outro, às vezes vem buscar uma bola mais atrás. Então eu era esse jogador.
Só que aí depois começou-se a usar pontas, né? Aquele jogador da minha carreira como ponta, ou principalmente como ponta esquerda. Ponto esquerdo. E também alguns jogos como ponta direita. Mas já joguei também na Itália, por exemplo, até no Santos, em alguns jogos, como camisa 10, né? Um meia ali de ligação, né? Que joga atrás do centroavante. Certo. Então você tinha lá a função de marcar gol. Exato. Minha função era marcar gol, dar assistências, né? Você se lembra o nome de algum zagueiro que te marcou num jogo? Você falou, esse cara aqui é uma muralha. Eu lembro assim, foram muitos zagueiros, né, bons que eu enfrentei ao longo da minha carreira. Mas a zaga da Juventus da Itália, quando eu joguei na Itália, né, a zaga da Juventus era Bonucci, Chiellini e Barzali, 3 jogadores da seleção italiana, né? Então assim, era uma defesa muito forte, tomava pouquíssimos gols, então assim, era uma defesa difícil de enfrentar. E te marcou ter jogado contra eles daquela defesa lá? Não, sem dúvida. Tanto a da Juventus, como outros jogadores também. Por exemplo, eu enfrentei Javier Zanetti, né, da Inter de Milão, que era um grande lateral, jogou Copa do Mundo com a seleção argentina, lateral direito muito forte. Enfrentei De Rossi, que era um volante, né, da Roma, também campeão do mundo com a Itália. Agora me fugiu o nome do outro jogador. Samuel, se eu não me engano, Samuel na Inter de Milão, que é um argentino também muito bom. Então assim, foram muitos, né? Muitos jogadores. Então vamos falar, você falou de futebol internacional. Nós comparamos lá ao estadual de outro estado com o estadual de São Paulo. Vamos falar, hoje vamos falar do Brasileirão. Vamos pensar os campeonatos aí fora do país, na Europa, outros países. Estamos atrás? Nos jogadores. Se você for fazer um campeonato, por exemplo, você viu o Mundial de Clubes que teve, né? Que o Chelsea foi campeão. Times do mundo todo. Nós temos que entender que hoje, para um time brasileiro competir com um Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions, competir contra um Manchester City, competir contra um Barcelona, um Real Madrid, a gente tem que ser realista. Hoje está bem atrás, né? Muito difícil. Então, assim, infelizmente hoje os clubes, não só brasileiros, sul-americanos, aí eu englobo a América do Sul inteira, né? Você jogar contra essas potências da Europa, não é que é impossível ganhar, mas assim, é muito difícil, né? O futebol europeu está bem à frente, né, nessa questão aí. E você contou pra gente que começou nos clubes desde 14 anos. O que ninguém conta sobre os bastidores dos clubes? Conta pra gente. Bom, é muita coisa envolvida, né, no bastidores de um clube. A parte do jogo ali que os torcedores assistem, isso aí é só a pontinha, né, os 10%, do iceberg, né? É muita coisa envolvida para você jogar num clube, principalmente pra garotada aí que tá buscando esse sonho. Tem disciplina, né? Tem regras, tem horário para dormir, porque no outro dia de manhã você tem que treinar, você tem que ir para a escola, então tem horário, tem disciplina, não é à vontade, 10 horas da noite, vou dar uma saída com os meus amigos agora, não pode, o jogador ele tem que seguir as regras, né? Os padrões ali que o clube estabelece, então assim... não é fácil, é muita coisa envolvida, é pressão. O treinador ele é cobrado por resultados, né? Até na base o time tem que ganhar. Então se o time não ganha, a direção, os diretores do clube vai cobrar o treinador. O que está acontecendo aí com a tua categoria, com o teu time que não está ganhando? Então assim, é uma escadinha, né? O presidente cobra a diretoria por resultado, a diretoria cobra o treinador e o treinador cobra os jogadores. Então, assim, tem cobrança, né? Rotina. Exato. E cobrança por desempenho, cobrança por resultado. O garoto que quer entrar num clube, ele tem que entender que vai ser totalmente diferente do que jogar no time de Ponte Gestal, do que jogar no time de Cardoso. Não, ali tem cobrança, tem um treinador que vai estar, às vezes vai até gritar com o jogador. Às vezes tem uns que pode até assustar porque não está acostumado. Tem que preparar. Porque o futebol de alto rendimento é assim, é exigência, é cobrança. Então, assim, os bastidores envolvem muita coisa, né? Você ficar ali longe da tua família, com saudade do teu pai, da tua mãe, do irmão, não é fácil, né, suportar.
Então, um craque sem emocional, resultado zero. Talvez um jogador mediano com bom emocional pode se tornar um craque. Sem dúvida, sem dúvida. Se for pegar histórias aí que a gente escuta aí no dia a dia... A disciplina e o emocional supera o talento. Sem dúvida. O que eu mais escutei foi falar de garotos que eram craques, tinha tudo para ser um jogador de futebol, mas não tinha psicológico, não tinha emocional, não queria cumprir regra, né? Não queria se dedicar, não queria se esforçar, né? E aí, quando foram para algum clube e viram a exigência que era nesses clubes, desistiram, não quiseram mais. E talvez aquele outro que não era apontado como craque, mas era disciplinado, estava disposto a passar pelo processo, se dedicou, com treinamento foi evoluindo, foi melhorando, se tornou jogador de futebol. Tem muito disso. Tem muito disso. E aqui nas cidades, na nossa região, é difícil um menino daqui da nossa região entrar num clube grande hoje em dia? Difícil entrar num clube não é fácil, né? A concorrência é muito grande, muito grande. Então difícil mas hoje, na minha visão, é muito mais fácil do que na época que eu comecei. Por quê? Porque hoje em dia você tem acesso a muito mais coisas. Você vê na rede social, né? Você pesquisa como que é. Você tem dúvida de alguma coisa, você vai atrás no Google, você pergunta para o Google te explica. Na minha época, não tinha quem me falava o que eu ia enfrentar, como que era. Eu tive que descobrir sozinho. Hoje não, hoje o garoto tem informação. Só que assim, você tem mais clubes, né? Por exemplo, na nossa região, Mirassol, que é um clube que está em destaque, Novo Horizontino, que são clubes perto, né? Sim. Você não tem que ir muito longe. Então hoje ficou mais fácil. Tem mesmo, até a Votuporanga é assim mesmo. Joga aí a segunda divisão do Paulista, profissional, mas disputa o Campeonato Paulista, que é uma vitrine para um garoto que está com... Então hoje tem mais oportunidades. Mas hoje eu percebo que a garotada tem muito menos garra, vontade do que antes. Antes se tinha mais vontade de alcançar, mas não tinha tantas opções. Era mais difícil. Hoje, mesmo sendo mais fácil, parece que os garotos, assim, a maioria é meio desinteressado. Quando percebe que tem cobrança, que tem exigência, não quer ser cobrado, não aceita. Então, assim, é complicado hoje em dia, viu? E a disciplina é algo que eu vi que você tem, Thiago, que dá pra ver aqui que você reforça bastante essa característica, né, Maíra? Da sua força de vontade, da sua história. Eu queria que você falasse aqui, teve uma depressão, é isso, Maíra? Teve, eu já vi algumas entrevistas do Thiago falando sobre esse assunto, e é até bom falar sobre isso, né, para ajudar outras pessoas que já tiveram ou então que estão passando por isso nesse momento. Como que foi essa fase da sua vida? Uma fase muito difícil, porque eu estava no auge da minha carreira, 28 anos, jogava no Santos, né, um dos maiores clubes do Brasil, jogador consagrado, conhecido, né, um salário muito bom. Então, assim, se a gente parar para pensar na maneira como muitos pensam tudo, assim, se né? tem dinheiro, tudo. Jogador de futebol não tem como ter depressão. Muita gente... Eles olham e falam assim, Exato. ele tem tudo, tá reclamando do quê? Exato. Muita gente associa a depressão à falta de dinheiro. Vamos falar assim, um português claro. Muita gente acha que quem tem dinheiro... Não tem como ter depressão se tem dinheiro. Impossível ter depressão. Mas assim, foi muito difícil. Afetou muito a minha carreira. Muito. Porque eu entrava em campo, às vezes, passando até mal, com falta de ar. Às vezes vomitava ali, sabe, no vestiário ali, antes de entrar em campo, vômito. Às vezes até no campo, dando ânsia de vômito. Então, assim, não foi fácil, entrando em campo muitas vezes angustiado, sem estar com vontade de estar ali, mas como eu tinha que ser profissional, porque eu tinha um contrato, então mesmo assim eu entrava em campo. E graças a Deus consegui ainda render e destacar, mesmo passando por tudo isso. Então, assim, foi muito difícil no início, eu não entendi o que era. Passei por acompanhamento psicológico, passei pela psicóloga do Santos na época, fui encaminhado para um psiquiatra, fiz acompanhamento, tomei os remédios, né, que é importante, né, fazer o tratamento. Então, assim,
Não foi fácil, eu tive que ter muita força de vontade, acreditar que aquilo ia passar, porque chega um momento assim que aquele problema não passa e você pensa que aquilo aí não vai passar nunca. Eu sofri com depressão mais de 8 anos. Então assim, 4 anos muito difíceis, muito. Eu cheguei ao ponto de passar quase 2 anos sem conseguir dormir. Eu só cochilava. Eu não conseguia dormir uma noite bem dormida, no auge da depressão. Eu tomava aquele remédio forte, tarja preta, para dormir. Clonazepam? Não, Rivotril. Rivotril é clonazepam. Exato, eu conheço como Rivotril. Eu não conseguia dormir, mesmo tomando Rivotril, não dormia, ficava as noites em claro. Tomava a dosagem lá e ficava acordado, só cochilava. Então assim, eu não conseguia ter uma noite de sono tranquila. Então, eu fiz o tratamento por 1 ano, aí percebi que não estava tendo, como é que fala? Resultado, né? Não estava melhorando. Aí, concluí o tratamento e falei, não, eu não aceito, né? Eu não aceito ficar nessa situação, essa angústia, essa tristeza, você não tem vontade de fazer nada. Tudo aquilo que você sempre gostou de fazer, de repente, você perde a vontade de fazer tudo aquilo que você sempre gostou. Então eu falava comigo mesmo e com Deus, falava, não, eu não aceito ficar assim, eu não sou assim, eu quero voltar a viver minha vida normal, como sempre foi, e eu não aceito. Então eu falava muito isso, eu não aceito, então eu não aceitava aquela situação. E eu fiz o quê? O que foi o principal, o que fez a diferença para superar isso? Foi me apegar em Deus. Eu coloquei minha fé em Deus e falei, eu não sinto melhora com os remédios, com as medicações, não sinto nada de melhora. Então agora meu foco é buscar Deus. E eu falava com Deus, eu não vou ficar desse jeito, me ajuda a sair disso. Eu não vou desistir, me ajuda. Então eu fazia minhas orações, eu lia a Bíblia, aí eu comecei a buscar uma igreja, né? Uma igreja, eu sou evangélico, para ir, aceitei Jesus, me converti, né? Batizei e procurei, né? Focar nessa questão espiritual. Foi um processo, não foi assim que passou do dia para a noite. Eu tive que ter muita perseverança, porque olha, 8 anos, né? Você dorme todo dia e acorda com a esperança que vai estar melhor e não tá. Imagina todo dia você dormir com a esperança que vai melhorar e acordar e não tá. Então assim, foi uma depressão profunda. Mas assim, por isso que ser positivo, falar isso aí realmente, independente da religião que a pessoa tem. Sim. A pessoa que é positiva, eu tô doente, mas eu vou melhorar. As palavras têm poder. Eu quero alcançar aquilo ali para minha carreira profissional. Parece uma coisa impossível, mas não, eu vou me dedicar, eu vou alcançar. A palavra, você acreditar, mas não acreditar da boca para fora. Você acreditar com fé mesmo. Você consegue, porque eu vivi isso. Coloquei minha fé em Deus e superei uma coisa que parecia insuperável. E hoje eu vivo uma vida normal. Hoje, tudo que eu sempre gostei de fazer, hoje continuo fazendo, porque eu gosto. Aquela alegria de fazer as coisas voltou, a alegria de viver voltou. E hoje eu olho assim, eu falo, Deus, obrigado, porque se não fosse Deus ali para estar comigo e me dar forças, eu não teria conseguido não. E o que eu acho legal em você, assim, que você usou essa dor, você expôs, compartilhou, e agora dá palestras, né, transformou essa dor em algo, assim, para ajudar as pessoas. Então é algo positivo para outras pessoas que você dá palestra, né? E ajuda outros meninos que estão passando por isso, né? Porque muita gente acha que depressão é um tabu, não quer falar. Você falou de dinheiro não, às vezes a ilusão é que a pessoa não vai ter depressão por causa de dinheiro. O futebol te deu muito, mas você acha que ele também te exigiu muito, que pode ter colaborado para essa depressão? Olha, pode ser que sim, né? Porque a exigência de um jogador de futebol é muito grande. Eu citei aqui na base, né? No profissional é 10. Chicote longo. É 20 vezes mais. Você vai jogar num time como São Paulo, como Santos, né?
Vamos pegar os times do estado aqui, Corinthians, Palmeiras, que são os 4 clubes considerados grandes. Imagina jogar nesses clubes se o time estiver mal, estiver perdendo. Você não pode sair de casa. Você vai num restaurante comer com a tua família, o torcedor do time vê você num restaurante. Mas acontece mesmo isso? Mas muito. Te xinga na frente da tua esposa, na frente dos teus filhos, eles não querem nem saber. Então assim, não é qualquer um que consegue conviver com isso. É crítica da imprensa, aí você liga a televisão, tá lá o programa esportivo, alguém te falando mal de você e a tua esposa ouvindo. Às vezes os teus filhos ali, se tem ali 6, 7, 8, 10 anos, já entende, tá vendo que tá falando mal do pai. Né? Não é qualquer um que suporta isso. Por isso que a gente fala que os bastidores, as pessoas querem o quê? Quer o dinheiro. Que é o glamour, mas a parte ruim ninguém quer, entendeu? As pessoas só querem a parte boa do negócio, então, pode ser que sim, que essa pressão tenha influenciado, mas assim, no meu caso, não tem um porquê. As pessoas me perguntam, qual o gatilho, Thiago? Quando você percebe que começou, cara? Não foi por luto, separação, não foi isso. Ninguém morreu próximo de mim, nenhum parente, nenhum amigo, né? Nada. Não teve separação, né? Amorosa, nada. Eu não tinha problema. Álcool, droga. Nada. Financeiro, tudo bem. Profissional, jogava no Santos, um dos maiores clubes do país. Então, assim, eu não tinha um motivo para estar passando por aquilo. Então, assim, foi algo que começou repentinamente, né? E o que a Mayra falou é verdade. Tipo assim, muita gente tem bloqueio, né, de falar sobre isso, principalmente no futebol. No futebol talvez até em outras áreas falar sobre depressão, o pessoal não vê com tanto. Fala que a pessoa é fraca, exato, né? E aí... Exato, mas assim, o que eu quero dizer, na tua profissão você pode sofrer com isso. Imagina lá, fala assim, o Thiago ganha, não sei, 1 milhão por mês, o homem tá com depressão. Exato. No futebol é pior ainda. Faz piadinha. O que eu quero dizer assim, se na empresa, né, você pode sofrer ali com os colegas de trabalho, fica sabendo, pode já te olhar meio torto. No futebol é muito pior. Hoje melhorou. Hoje abriu-se a mente. Mas assim, no futebol, até dentro do próprio clube, você enfrenta resistência. As pessoas não entendem. Então, assim, é uma situação complicada. O meu caso, assim, foi um dos casos que ficou famoso no Brasil, né? Se você jogar no Google, por exemplo, lá, jogadores consagrados do futebol brasileiro que tiveram depressão. Você vai ver com o meu nome, aparece lá outros jogadores, assim, o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, ex-jogador, passou, Nilmar... tantos outros aí, né? Sim. O Nilmar jogou comigo no Santos, que jogou... Centenas que ninguém tá sabendo. Exato. Isso que saem na mídia. Fora aqueles que não saem, né? Porque às vezes o cara fala, não vou falar nada não. Porque... Exato. Então, assim, é uma situação delicada, né? Que tem que ter uma atenção. Tá, e hoje, como que tá a sua vida? Conta pra gente. Eu falei aqui, você já faz palestras, você ainda joga, né? Como que tá a sua rotina? Bom, eu ainda não encerrei minha carreira, né, como jogador. Esse ano eu joguei de janeiro a março lá no Oratório, um clube lá do Amapá, né, da capital Macapá. Joguei campeonato estadual, né, primeira divisão e Copa do Brasil. Agora estou sem clube, estou aguardando, né, alguma situação, se aparece alguma proposta interessante. Meu projeto é jogar pelo menos mais o ano que vem, até o final do ano que vem. Aí depois eu vou analisar se eu continuo jogando ou não. Mas assim, eu já adiantei aqui, estou fazendo o curso de treinador, porque lá para 2028 ou 2029 eu quero começar a trabalhar como treinador. E fora isso, eu faço palestras também. 2 tipos de palestras, né, eu faço. Voltado para o esporte, contando um pouquinho da minha trajetória para essa garotada que tem sonho de ser um jogador de futebol. Então eu vou contando o passo a passo, os desafios que eu enfrentei, que serve de exemplo para eles que querem seguir essa carreira. E também faço palestras sobre depressão, contando a minha experiência sobre saúde mental, né? Contando o que eu vivi, que pode ajudar outras pessoas, né? Também estou fazendo isso.
E também estou fazendo um trabalho de treinamento com mentoria, né? Que nada mais é do que fazer treinamentos com os garotos, orientando ele de acordo com o que eu vivi no futebol, o que eu aprendi, o que eu sei que dá de certo, que faz resultado. Então tenho feito esses trabalhos também. Como que é? Online, semanal? A mentoria? A mentoria eu faço tanto presencial, que aí é o treinamento na prática, né? É treinar o garoto ali, ou em grupo, ou sozinho. Um jogo de bola ou preparar o psicológico? Não, presencial é treino na prática mesmo. Com bola, né? Aí você pode tanto fazer um treino coletivo, que aí envolve outros jogadores, né? Como pode ser um treinamento individualizado, para a posição que aquele garoto joga. Que é para quê? Para ele dominar o que a posição dele pede. Tem jogadores, tem garotos que têm muito talento. E às vezes as pessoas se perguntam, por que não foi um jogador profissional se era tão bom? Talvez na posição que ele jogava, ele não entregava o que a posição exige. Porque não é só ser bom. Você tem que fazer o que a tua posição pede. É igual você trabalhar numa empresa. Você pode ser um ótimo profissional, mas se você não fizer o que a tua função exige, você vai ser cobrado. Então, futebol é isso daí. Então eu faço essa mentoria tanto para o jogador se adequar. Exato. Para falar, ó, tua posição, você tem que fazer isso e isso com a bola. Sem a bola, você tem que ter esse comportamento assim. Então, assim, eu apresento o que dá certo e o que não dá certo. Olha, não faz, né? Exato, não faz isso. Porque se você fizer isso, você vai dar errado, você vai ter problema. Então eu faço isso presencial, como também faço a mentoria, aí é o que a gente está falando, online, que é por chamada de vídeo, né? Faço pela plataforma Google Meet, pelo Zoom, que aí é uma parte mais teórica. Às vezes as pessoas se preocupam muito só com o prático. Ele acha assim, treina meu filho. Só que às vezes, eu citei aqui o exemplo de um garoto lá da minha cidade, que tinha o prático, foi aprovado num clube, só que quando ele viu o que era viver num alojamento, o que era participar de um clube, ele não quis mais jogar futebol. Então, antes do garoto partir para a parte prática, ele precisa saber do teórico, o que o que o futebol vai exigir dele, ó, futebol é assim, o futebol vai exigir isso e isso e isso e isso de você. É o que você quer? Você está preparado? Não, é o que eu quero. Então beleza, então se é o que você quer, vamos trabalhar para você chegar lá. Porque tem garoto que quando vai para um time que vê como é o funcionamento, os bastidores que a gente falou de um clube, muitos desistem porque não está preparado para enfrentar aquilo ali. Então a parte teórica do futebol, ela é tão importante quanto a parte prática. E eu falo assim, você faz um trabalho de lapidação desse atleta, é isso? Ele já chega afiado, vamos falar. Exatamente, vamos supor, na minha posição, como atacante. Vou pegar a minha posição que fica mais fácil para explicar. E é a posição mais conhecida, que todo mundo gosta, né? Que faz gol. Né? Faz gol, faz gol. Todo mundo sabe que um atacante tem que fazer gol. Até uma pessoa leiga que não vê futebol sabe. Atacante tem que fazer gol. E zagueiro defender. E goleiro segurar. Só que um exemplo, para um atacante fazer gol, primeira coisa, ele tem que saber finalizar. Com a perna, se ele é destro, ele tem que saber finalizar com a perna direita. Se ele é canhoto, com a perna esquerda. Ele tem que finalizar com... Só que assim, o destro não pode saber finalizar só com a perna boa, um atacante. Ele também tem que saber usar a perna esquerda, que não é a perna dominante, porque ele é um atacante. E se a bola cai na tua perna esquerda? Então o futebol de alto nível exige isso. Um atacante também tem que saber cabecear, porque às vezes a bola vai vir no alto. Então por isso que o jogador tem que saber finalizar com a perna direita, finalizar com a perna esquerda, cabecear. Um atacante tem que ter um domínio apurado, porque se ele dominar a bola escapa, o zagueiro tira. Então assim, ele tem que saber se posicionar. Vou fazer gol como? Como eu tenho que me movimentar no campo? Onde eu tenho que me posicionar? Qual é o melhor momento de fazer essa movimentação? Então isso daqui é só trabalhando, treinando e mostrando para o garoto. E aí o que eu faço? Eu pego às vezes vídeos meus. Quando eu mando o garoto fazer um determinado movimento, eu mostro para ele um trecho de um vídeo. Falo, tá vendo esse gol aqui meu? Aqui, ó.
Eu fiz isso aqui que eu tô te falando para você. Então, se você fazer, vai dar certo. Não tem como dar errado, porque eu fiz isso a vida inteira e sempre dá certo. Então, até certo ponto, a gente pode falar que futebol é um jogo de xadrez, muitas vezes? Sem dúvida, sem dúvida. Futebol é um jogo de xadrez. Não é pegar a bola e sair desesperado para fazer o gol, porque em alto rendimento, se você pegar a bola e todo mundo querer sair para fazer o gol, o que vai acontecer? Você pode bater num muro, que é na defesa adversária, perder uma bola e depois, para você se defender, se o teu time está tudo espalhado de forma errada pelo campo, você vai facilitar a vida do adversário, porque no alto rendimento é assim, você é bom, mas o teu adversário também é. Se você errar, ele te pune. Futebol é assim. Quem erra, a gente no futebol tem um ditado que diz assim, quem erra menos vai sorrir, quem erra mais vai chorar, porque o futebol é inevitável o erro. Ninguém acha assim, quem joga futebol fala assim, o meu time não vai ter nenhum erro nos 90 minutos, não tem como, vai ter. Até a Espanha, tem vários, que foi a campeã do mundo, tem erros. Só que qual é a diferença dos campeões? Eles erram pouco, e quem erra pouco está mais perto da glória. Então o futebol, se você entende, faz a leitura correta do que você tem que fazer dentro do campo, a chance de você ter sucesso é maior. Nossa, Thiago, se eu fizer tudo certo no campo, é 100% certo que eu vou ser um jogador de futebol? Não, ninguém pode dar essa garantia, porque a gente viu muitos garotos aí com grande talento, que fazia tudo certo, talvez não era o destino dele ser um jogador. Às vezes é falta de insistência, acho que aquele menino joga bem, ele tenta um time, tenta outro. Não tô me recordando qual jogador de bola, eu acho que... É o Cafu. É o Cafu. Fez 15 testes até ser aprovado. Foi reprovado em 14. Não, você não serve. Só que ele não desistiu, né? Chegou no 15º, deu certo, que foi no São Paulo, né? No São Paulo, então. Foi no São Paulo. E olha o que o Cafu virou, né? É considerado... seleção brasileira. E não só na seleção, como lateral direito, ele sempre é apontado como um dos maiores jogadores da história na posição dele, né? Foram 14 reprovas para ser aprovado. Não desistiu. Persistência. Isso aí é uma coisa também importante, né? Para falar para a garotada aí que tem esse sonho. Se fez o teste num clube, não deu certo, não foi aprovado, não desiste, né? Enquanto tiver idade, enquanto tiver possibilidade, não, eu vou me preparar para ser melhor na próxima oportunidade que eu tiver. E lembra do Cafu, lembra do que a gente está falando aqui do Cafu. Foi reprovado em 14 até ser aprovado. Então, enquanto tiver idade, vai em busca do sonho, não desiste. Era Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo? Qual que era a seleção daquela época? Bom, é a seleção pentacampeã, né? O Cafu e o Ronaldo também foi tetra, né? O Ronaldo até não jogou. Tava no Cruzeiro. Em 94, nem jogou na Copa, mas tava no grupo. Já o Cafu não era titular, mas entrava nos jogos, inclusive jogou na final. Mas assim, a seleção de 2002, né? Que era Cafu, era Marcos, Cafu, Edmilson, Lúcio e Roque Júnior. Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Esse era o time do Brasil em 2002, campeão do mundo. A seleção dessa hoje era favorita. Com certeza. Uma baita de uma seleção, né? Hoje, para nossa seleção brasileira apontar 3 nomes é difícil. Hein? É difícil, né? A gente sempre bate muito em cima do Neymar, né? O Neymar é a esperança, né? O Neymar. Só que assim, tem bons jogadores da seleção, mas assim, eu não vejo um jogador no mesmo nível do Neymar. Então, se a gente pega essa seleção de 2002, Ronaldo fenômeno, porque fez os 2 gols na final, é considerado sempre o principal destaque daquela seleção. Só que você pega Ronaldinho Gaúcho, jogava com ele. Rivaldo jogava com ele. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Na lateral direita, Cafu. Olha quantos nomes, né? E o Kaká ainda no banco, né? Kaká ainda começando a carreira, imagina. Então, assim, sem dúvida, naquela época tinha mais jogadores ali para assumir responsabilidade. Mais peças pra colocar em campo. Exato. E eu vejo assim que após alguma certa idade, alguns jogadores não querem mais saber de futebol.
e você demonstrou que quer ser, né, treinador, tem interesse em continuar aí, qual o legado que você quer deixar para o futebol? Bom, eu já estou perto de encerrar a minha carreira, né? Então assim, hoje quando eu olho para minha carreira como jogador, bom, agradeço a Deus, né, pela carreira que me deu, os clubes que eu joguei, os títulos que eu alcancei, os feitos que eu alcancei, tanto individualmente falando também. Fui até artilheiro da Copa Libertadores da América, né, pelo Cruzeiro 2010. Então assim, eu olho para trás e tenho um sentimento de gratidão, né, por tudo que eu vivi como jogador no futebol. Só que como treinador é uma nova história, né? É uma nova história. Você tá no futebol, mas agora você sai de dentro do campo para ficar por fora, né, do campo. Então assim, a minha vontade, a minha motivação é assim, eu quero ser um treinador melhor do que eu fui como jogador. Então assim, do mesmo jeito que eu tive sucesso como jogador, eu quero ter mais sucesso ainda como treinador. Esse é o meu objetivo. Eu não quero ser apenas mais um treinador que vai estar ali no meio. Não, eu quero ser um treinador assim, o meu objetivo é ser um treinador assim, que marque, sabe? Que passa por um clube, marcando, conquistando o título. Marcando época e pela forma de jogar, que eu tenho muito disso também. Eu não quero só ser elogiado como treinador só porque ganha. Eu quero que as pessoas olhem para o meu time e veja que o meu time jogue bem, que as pessoas olhem e falem, eu vejo a mão do treinador nesse time, porque esse time joga bem. Igual o Filipão. Exato. O Guardiola, hoje em dia, você vê o time do Guardiola jogar, você vê a mão do treinador. Você vê a seleção da Espanha, campeã do mundo agora, você vê a mão do treinador. Então assim, eu quero que as pessoas vejam o time jogar e vejam assim, ó, o treinador tem uma parcelinha nisso daí, porque olha o que ele faz. E uma coisa também que eu penso assim como treinador, eu tenho que ajudar o clube sendo campeão? Tenho, mas o futebol também tem que ter dinheiro. O clube tem que ganhar dinheiro. E a forma do clube ganhar dinheiro, a principal forma é o quê? É pegar jogadores jovens da base, colocar para jogar, para esse garoto se destacar e ser vendido. Então assim, eu vou ser um treinador que não vou ter medo. Se tiver um garoto de 17, 18 anos que eu entendo que tem potencial e que está pronto, eu vou falar, garoto, entra lá, joga, você tem o meu respaldo, pode ficar tranquilo, se der errado eu te protejo, eu não vou te queimar, vai lá e joga. Então eu quero trabalhar também para o clube, porque se eu coloco alguns desses jogadores que são apostas e eles estouram, o clube vai também ter sucesso financeiro, que eu acho que o treinador é isso também, né? Ele tem que ter essa visão de lançar jogadores pensando também no clube ganhar dinheiro, né? E o legado que você espera deixar pro futebol, depois que você deixar de ser treinador, qual que vai ser esse legado? Olha, o legado que eu quero deixar, como através do futebol, né? Seja da minha carreira como jogador ou treinador, o legado que eu quero deixar é o seguinte, que quando a gente sonha, que a gente acredita, que a gente se dedica e que a gente vai atrás, a gente chega lá. Só que para isso tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter respeito, né? Porque você tem que ter um objetivo em mente e ir atrás e deixar um legado de seriedade, né? De honestidade, de competência, né? Então assim, esse é o legado que eu quero deixar. Quando alguém olhar para mim como jogador e no futuro, quando eu encerrar minha carreira como treinador, que as pessoas olhar, ó, se levar uma vida com retidão, sendo com humildade, com respeito, mas assim, buscando o que você quer, você alcança. Esse é o tipo de legado que eu quero deixar. Que você quer ser lembrado quando as pessoas falarem Thiago Ribeiro. Sem dúvida nenhuma. É uma coisa positiva, né? Que motiva, que seja algo assim que vá motivar outras pessoas, principalmente na nossa região, que é cidades menores, que às vezes as pessoas, quando tem um sonho assim, muitos podem tentar desanimar a pessoa, falar, mas você está sonhando alto demais, né? Tipo assim, não perde tempo. Não, o meu objetivo é motivar as pessoas a sonhar mesmo. Ah, você quer ser um jogador de futebol? Então já que você quer ser, pensa que um dia você pode jogar até na seleção brasileira, até jogar uma Copa do Mundo, jogar no Real Madrid, no Barcelona. Você tem que pensar alto. Se você quer partir para uma profissão, seja ela qual for, você tem que mirar o topo, né?
Isso é o que motiva, não é verdade, a pessoa a se dedicar. Então eu acho que esse é o legado que eu quero deixar, né? Da pessoa acreditar nos seus sonhos. Ô, Thiago, vamos fazer um bate-bola agora? Claro, Eu vamos. gostaria que você respondesse a primeira coisa que viesse na sua cabeça. O prefeito vai me ajudar aí, né, prefeito? Vamos lá. Um clube. Já Só, foi olha, difícil, né? às vezes posso parecer injusto com outros, né? Mas eu vou falar o São Paulo. Um treinador. Paulo Autuori. Um companheiro de equipe. Companheiro de equipe. Vou pôr o Cícero, que jogou comigo no Santos, que a gente tinha bastante amizade. E um adversário. O Messi, né? Joguei contra o Messi quando ele estava no Barcelona, então o Messi. Um estádio. Vila Belmiro. E aquele jogo que você nunca vai esquecer. Pode ser o jogo de sabor amargo também. Vou pegar os dois lados, Pode ser. o lado bom e o lado ruim. Bom, eu vou citar 2 jogos do lado bom. Quando foi campeão do mundo, né, contra o Liverpool, e o jogo que eu fiz o primeiro gol pelo São Paulo, que foi contra o Flamengo. Né? Então esses jogos aí eu não vou esquecer. E vou citar 2 também, do lado ruim. Quando perdeu a final da Libertadores do São Paulo pro Inter, que você esteve lá assistindo. Falou aí no programa. E o outro foi que eu perdi uma outra final de Libertadores, quando eu jogava no Cruzeiro, pro Estudiantes da Argentina. Então, esses 2 jogos aí é o amargo. E um gol inesquecível. Um gol inesquecível? Eu vou colocar meu primeiro pelo São Paulo, contra o Flamengo, porque foi o gol que abriu as portas, né, pra minha carreira, né, pra mim ter esse crescimento. Então, isso daí. Ídolo no futebol. Ronaldo Fenômeno. Família. Que representa pra você? A família é a base, né, de tudo, né? A família, né, pessoa que não tem um apoio da família, né, é complicado. A família é a base, né, é a base. Deus. Deus é a base de tudo e algo a mais, né? Deus é tudo, né? Eu citei aqui o problema que eu tive, que se não fosse Deus, talvez eu não estaria nem aqui hoje, né? Para participar dessa entrevista, desse podcast. Deus é tudo. E o que você pensa quando fala a palavra futebol? Paixão, né? Tá no sangue, paixão. E o sonho que você ainda quer realizar, que você vai realizar, tenho certeza. Me tornar um grande treinador de futebol, né? Esse é o meu objetivo agora e é o meu sonho, né? E quem é Thiago Ribeiro hoje? Thiago Ribeiro hoje, bom, sou uma pessoa realizada, né, pela carreira que eu tive, mas ao mesmo tempo assim, tranquilo, né? Você vai ficando mais velho, vai ganhando mais experiência. Hoje eu vejo o Thiago Ribeiro mais focado, né, mais centrado. E assim, Thiago Ribeiro hoje eu posso dizer assim que eu sou o que eu sempre fui, mas um pouco mais de vivência, né, com um pouco mais de experiência, né? Exatamente. Ai, Thiago, tantas coisas que a gente tem para falar aqui, né, prefeito, ainda mais nosso horário já se foi 1 hora de programa, mas antes de encerrar, gostaria, olhando para a câmera, que você desse um conselho para aquele jovem que quer ingressar no futebol, que ainda tem sonhos e considera você como um ídolo. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui como uma palavra de incentivo, né, um conselho, se vocês têm esse sonho, né, a garotada aí que quer ser um jogador de futebol, vai em busca realmente, se dedica, se esforça, mostra realmente que é isso que vocês querem, estejam dispostos a pagar o preço, porque não vai ser fácil, né? A caminhada não é fácil. Quando a gente vê o jogador lá já consagrado, o cara para chegar lá teve toda uma trajetória, uma caminhada, então vai em busca disso, coloca isso no coração e realmente dorme e acorda todo dia com isso em mente, que se vocês tiverem esse amor, essa paixão realmente pelo futebol, com esforço, com dedicação, vocês vão conseguir. E uma coisa muito importante para quem quer ser um jogador de futebol, é um sonho, ninguém tem a garantia que vai ser, né? Ninguém pode dar essa garantia, essa certeza. Então, eu espero que vocês realizem esse sonho, mas se dediquem ao estudo. Estuda, faça o melhor na questão da escola, né, dos estudos. Por quê?
Porque se de tudo acontecer de não ser um jogador de futebol, que a verdade é que a minoria consegue realizar, pelo menos assim, se não for um jogador, você estudou, você vai estar preparado para seguir uma outra carreira e vai ter sucesso numa outra carreira. Então essa é a palavra que eu deixaria. E Thiago, tem uma galera que são seus fã-clubes, né? Você tem que deixar uma mensagem para eles, porque eu vejo um pessoal aí que faz umas edições dos seus vídeos, que torce por você. O que você fala para essa galera que te ama? Não, eu agradeço o carinho, o apoio, sempre recebo muitas mensagens, né? O pessoal comentando, pedindo para fazer vídeo, né? Mandar um abraço, enfim, só agradecer mesmo, né? Quando a gente vê isso, a gente vê o resultado do trabalho, né? Porque isso só acontece porque, graças a Deus, a carreira foi vitoriosa e de sucesso, né? Então essas pessoas querem uma foto, querem um autógrafo, pedem um vídeo, é porque as pessoas têm você como uma referência, né? Então só agradecer mesmo e mandar um abraço para todos aí que me acompanham, que gostam do meu trabalho. E o que você tem a dizer sobre esse programa, prefeito? Vamos trazer o Thiago aqui para Cardoso? Vamos trazer. Um programa incrível, porque eu vejo o Thiago muito mais que um jogador de futebol. Ele quer utilizar o futebol para ser espelho na vida das outras pessoas. E como ele disse, uma minoria, em tudo na vida, uma minoria vai se destacar, mas o que ele traz para essas pessoas vai modificar o interno delas, vai trazer motivação, caráter, disciplina, determinação para carregar para a vida toda. Então ele deixa esse legado aí muito importante, e eu sinto no coração do Thiago que isso é uma coisa que ele tem por objetivo de vida, né? Algo provisório. Eu deixo meus parabéns para ele. Ele engrandeceu a história de Ponte Gestal, do Noroeste Paulista, e vai engrandecer e levar Cristo para muitas vidas ainda. Parabéns, Thiago. Amém, obrigado. Amém. A gente deixa suas considerações finais, Thiago. Obrigada pela sua presença aqui. A gente, como o prefeito falou, enriqueceu muito o nosso programa. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Bom, quero aproveitar, mandar um beijo para minha esposa Carla, né? Para minha filha Valentina. Dizer que eu amo muito elas, né, que são muito importantes para mim na minha vida. Como a gente falou, né, a família é a base de tudo e é o que nos fortalece, né, para seguir adiante. E obrigado e agradecer vocês pelo convite, foi muito bom participar. E deixa aí suas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar. Quem quiser me seguir, meu Instagram é oficial_Thiago Ribeiro, né? Se colocar Thiago Ribeiro, acho que já vai aparecer, né? Pode me seguir lá, vai ser um prazer receber vocês lá. Lá você coloca as agendas, onde você está, qual cidade você está passando. Coloco, sempre que eu vou fazer um trabalho, né, nas cidades, seja palestra ou treinamento, né, com mentoria, ou algum jogo festivo, que eu também participo, né, e organizo esses jogos festivos, sempre posto lá, coloco. Então assim, quem estiver me acompanhando nas redes sociais vai estar por dentro do passo a passo. Aí, prefeito, vamos fazer um futebol dos amigos aqui em Cardoso. Né? Vai ser top, hein? Vamos organizar. Vamos ver o prefeito jogando, né? Dá pra jogar, né, prefeito? Um pouquinho, né? Nos interclasses eu não chegava nem pro banco. Não, vai dar certo. Eu vou filmar, porque pra jogo eu sou uma negação. Então tá, muito obrigada pela sua presença aqui, já te agradecemos, foi muito bom. Volte outras vezes, passa a sua agenda pra gente, que a gente quer te acompanhar também, fazer reportagem com você em campo, tá bom? Combinado. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou nesse programa. Entrevista Show Podcast volta em breve.